Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para refletirmos sobre o quarto domingo do tempo do Advento. Estamos nos aproximando do Natal e o nosso coração precisa ser preparado para que Jesus nasça na manjedoura do nosso coração. Por isso, deixemos o nosso coração iluminar-se totalmente nesse quarto domingo do Advento. E para que o nosso coração possa iluminar-se totalmente, nós precisamos continuar a nos abrindo alguns personagens que nos direcionaram no tempo do Advento e também nos direcionarão no Natal. Na verdade, o primeiro personagem que eu quero refletir é a personagem, que é a esperança. A esperança é como uma criança, que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa ser bem aceita, porque senão nós corremos o risco de perdê-la. Por isso, a esperança deve ser nas nossas vidas aquela que nós cuidaremos com todo amor e com todo o carinho. Porque quando recebemos uma notícia, se nós não tivermos esperança, o nosso coração pode se desesperar, ou até mesmo nós nos inquietarmos e fazermos coisas que não deveríamos fazer diante da desesperança. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Acaz na primeira leitura da liturgia de final de semana. Acaz estava desesperado, tinha perdido a esperança e resolveu fazer aliança com os inimigos assírios. Diante da desesperança, nós corremos o risco de queremos resolver as nossas situações difíceis de qualquer maneira, sem refletirmos do prejuízo que pode advir a médio prazo e a longo prazo. Então não adianta queremos resolver situações que depois podem trazer consequências muito terríveis para as nossas vidas. Diante da posição de Acabe, que tinha perdido a esperança por não ter cuidado dela, aparece o guardião da esperança, que é o profeta Isaías. E ele pede para que Acaz peça um sinal para Deus, um sinal que Deus poderia entrar na situação difícil que Acaz estava passando com o seu povo e ajudá-lo nas suas dificuldades. No entanto, Acaz estava tão desesperançoso que não quis acreditar no guardião da esperança, não quis acreditar nem mesmo em Deus, e já tinha tomado a sua posição. Ele queria, de todas as maneiras, fazer aliança com o inimigo. Cuidado, irmãos e irmãs, para que no desespero nós não fechemos o coração para Deus e correr o risco de fazermos aliança com os nossos inimigos. Por isso, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, usando o seu guardião da esperança, Isaías, independente
do rei Acaz aceitar ou não, ele deixa o seu sinal, a sua palavra. O sinal é: uma virgem conceberá e dará à luz a um menino que se chamará Deus conosco, o Emanuel. O Emanuel é já a apresentação daquele que viria para ser a salvação da humanidade, Jesus Cristo, nascido na manjedoura de Belém. Mas é claro, quando o profeta Isaías profetizou, ele dizia da jovem esposa de Acaz, que depois deu à luz a Ezequias, que se tornou o rei no lugar de Acaz, mas ele, sendo rei, não conseguiu ajudar o povo em todas as suas expectativas. Mas é importante nós entendermos que a profecia de Isaías iria muito além do que esperava o povo de Ezequias, porque era uma profecia que já criava nos corações essa perspectiva messiânica. Na segunda leitura, nós também encontramos o personagem que se chama Guardião da Esperança, na pessoa de São Paulo. Eu quero refletir apenas no primeiro versículo da carta aos Romanos, sobre essa realidade do guardião da esperança, o que ele precisa ser para viver realmente a sua vocação de guardião da esperança. Vai dizer São Paulo: eu fui chamado a ser apóstolo. O guardião da esperança não pode ser apenas um aprendiz e se acomodar-se como um aprendiz. Não pode ser apenas um discípulo, ainda imaturo. Ele precisa ser apóstolo. O apóstolo é aquele que já amadureceu a sua fé. Ele foi batizado, ele fez a primeira comunhão, ele foi crismado. E quando falamos que a pessoa ela foi confirmada, a confirmação quer dizer que a pessoa ela está confirmada na maturidade cristã. Então já é um apóstolo que tem o direito e o dever de ser guardião da esperança, anunciando o Messias, anunciando Jesus Cristo como Salvador. Mas ele não deve ser somente um apóstolo, você também ser servo. Vai dizer São Paulo: eu fui chamado a ser apóstolo e ser servo do Senhor. O servo é aquele que não busca o seu próprio interesse. O servo é aquele que está ali para servir o seu Senhor. Como São Paulo fez, viveu unicamente para servir Jesus Cristo, anunciando o Evangelho da salvação. E o anunciar o Evangelho da salvação apresenta uma outra característica do guardião da esperança, que é ser arauto. São Paulo diz na carta aos Romanos, na leitura que nós refletimos hoje, que ele foi o arauto do Evangelho. Quantas comunidades que São Paulo fundou, quantas cidades ele foi como arauto, foi na frente anunciando a chegada do rei, preparando os corações para que todos pudessem receber Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Então, irmãos e irmãs, nós também somos guardiões da esperança. E como guardiões da esperança, nós precisamos também
vivermos como apóstolos, sermos servos do Senhor, sermos arautos do Evangelho, para que a mensagem de Jesus Cristo, nascido na manjedoura de Belém, possa chegar em todos os corações. É importante vivermos esta esperança em nossas vidas. E o Evangelho nos revela o cumprimento da profecia de Isaías na Virgem de Nazaré, Nossa Senhora, que foi visitada pelo anjo e se abriu para que Emanuel, para que o Deus conosco viesse e se tornasse de verdade presente no nosso meio. Mas é importante nós olharmos para São José, que foi o guardião da esperança, porque sabemos, São José, diante da situação que estava passando, poderia ter feito com que o sinal que nos foi dado de um menino ter nascido de uma virgem, que seria o Deus conosco, que seria o Emanuel, ter denunciado Maria e destruído o sinal da salvação para toda a humanidade. Porque São José, segundo a lei, nós temos essa lei lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 21 e 22, que toda a mulher que tivesse concebido ou gerado um filho sem estar casada, ela deveria ser apedrejada. E José, ele não quis de maneira alguma que Maria passasse por essa situação pública e, consequentemente, ser apedrejada. E quando São Mateus diz que José era um homem justo, exatamente por isso, porque no momento que ele teve a notícia, sabia que Maria estava desposada com ele, logo eles iriam coabitarem juntos. No entanto, ele não quis denunciá-la e foi estar como guardião da esperança, em intimidade com Deus, para esperar qual seria a vontade de Deus. Aí percebemos que no sonho o anjo avisou ele do menino Jesus que estava sendo gerado no ventre de Maria. E José fez como Maria. Ela, ao ouvir a mensagem do anjo, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra. Depois do sonho, José fez o mesmo. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Por isso, irmãos e irmãs, São José poderia, se não fosse um homem de Deus, abortar com a denúncia de Nossa Senhora aquele que estava sendo concebido pelo Espírito Santo. Na realidade, toda criança, ela é gerada e concebida no Espírito Santo, mesmo que ela seja consequência do pecado, porque só o Espírito Santo pode realizar tal obra, realizar a geração de uma criança, que é uma coisa tão maravilhosa, tão esplendorosa, que nós sabemos que Deus
o fez à sua imagem e semelhança. Por isso é importante, nesse quarto domingo do Advento, nós recebermos Jesus Cristo na manjedoura de Belém, como qualquer mãe deveria receber o seu filho, mesmo com todas as dificuldades que poderia ou que poderá enfrentar para concebê-lo, para criá-lo e para apresentá-lo ao mundo. Por isso, rezemos para que tantas crianças que são abortadas hoje possam realmente terem mães que, como Maria, na dificuldade das perseguições, na dificuldade da pobreza, nas dificuldades que ela enfrentou para ter o seu filho, ela foi até as últimas consequências para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Por isso, irmãos e irmãs, deixo a minha bênção nesse quarto domingo do tempo comum e vamos refletir nesta realidade da esperança, do guardião da esperança e do Senhor da esperança, que veio ao nosso encontro para nos conceder a graça e a salvação que encontramos primeiramente na manjedoura de Belém e depois encontraremos na eternidade com Deus. Eu sou o Padre Antônio Carlos Santana, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima, juiz, Vigário Judicial Tribunal Eclesiástico de Ribeirão Preto e pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nipuã, em São José do Rio Preto, Diocese. Tenha um bom domingo, uma boa preparação para o Natal. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.